Uma luz brilhante à sua esquerda. Bum! De onde veio esse raio? Seu avião balança. Seus instrumentos param de funcionar. 1 minuto atrás, o céu estava claro e azul. Agora está uma escuridão total. Seus sentidos ficam confusos. Você não entende qual caminho é para cima ou para baixo. É uma sensação estranha. Você está além do tempo e do espaço. Raios surgem de todas as direções. Nuvens envolvem seu avião e o rodopiam em um vórtice. Você segura os controles e repete para si mesmo: vou sair dessa, vou sair. Através das nuvens espessas e escuras, você vê um feixe de luz. É a sua única chance. Seu avião voa em direção à luz como uma mariposa para a chama. Você sai do terrível redemoinho. Seus instrumentos voltam ao normal. O avião não está mais tremendo. Você está a salvo. É assim que os pilotos que enfrentaram a anomalia do Triângulo das Bermudas descrevem suas experiências. Bom, pelo menos é assim na TV. O enorme pedaço de oceano entre Miami, Bermudas e Porto Rico continua a ser a área mais misteriosa do planeta, mas não é a única. O Alasca tem seu próprio triângulo. Desde o final dos anos 80, 16 mil pessoas desapareceram lá. Testemunhas oculares da anomalia do Triângulo das Bermudas falam sobre neblina espessa, relâmpagos, bolas de luz e alucinações. No Alasca, tudo é um pouco mais complicado. Pessoas, aviões, navios, eles simplesmente desaparecem sem deixar rastros. Não há ninguém por perto para nos dizer o que aconteceu. Em 1950, um avião decolou de Anchorage, no Alasca, com destino a Great Falls, em Montana. Transportava 8 membros da tripulação e 36 passageiros. 2 horas após o início do voo, o capitão comunicou pelo rádio que estava tudo bem. E depois, silêncio. O avião de 30 metros de comprimento aparentemente evaporou no ar. 85 aeronaves e cerca de 7 mil pessoas procuraram pelo avião. Sem vestígios, nem mesmo um parafuso, nada. O mistério do avião tornou o Triângulo do Alasca famoso. Se você olhar em um mapa, é uma zona selvagem e quase despovoada que passa perto de Anchorage, Barrow e Juneau. Se você conectar os pontos em um mapa, obterá um triângulo épico. Você poderia encaixar todo o estado de Oregon nele 2 vezes. Se você ler por aí, encontrará várias áreas importantes do planeta onde coisas estranhas continuam acontecendo. Em terra, no mar, no deserto, na selva. Os cientistas têm muitas dúvidas sobre esses lugares. Todos eles têm anomalias elétricas e magnéticas extremas. Aviões e navios desaparecem neles. As pessoas ouvem coisas, veem coisas. E aqui estão alguns desses lugares. O Vale de Haitsu, ou Vale do Bambu Negro, na China, parece um cenário de Hollywood para um filme realmente assustador. Aqui tudo causa arrepios e é misterioso. Perfeito! Imagine uma floresta de bambu que se estende por 40 metros. As plantas verdes vivem extremamente próximas umas das outras e quase não deixam entrar qualquer luz solar. Uma estranha névoa paira no ar. De onde vem e por que permanece sempre lá? Ninguém sabe. E os mistérios não param por aí. Por séculos, pessoas desapareceram na vasta floresta. Os cientistas acreditam que a geologia maluca do local seja a culpada. Rachaduras podem aparecer repentinamente no solo, grandes o suficiente para que uma pessoa possa cair. Ocorrem mudanças bruscas no clima e talvez até vapores venenosos. Certas árvores desprendem-se quando caem no chão. Há uma longa estrada por Ladakh, na Índia. É chamada de estrada magnética. Ela se inclina para cima e parece violar as leis da gravidade. Aqui está o que acontece. Você dirige até o pé da colina, desliga o motor e sai do carro. O carro começa a rolar morro acima a até 20 km por hora. Por que isso acontece? Teoria número 1. A colina tem uma atração magnética incrivelmente forte e atrai carros quando eles se aproximam demais. A Força Aérea Indiana supostamente evita sobrevoar a área para evitar qualquer interferência nos seus equipamentos. Versão número 2. É tudo apenas uma ilusão de ótica. As colinas ao redor parecem desaparecer no horizonte. Parece que a estrada está inclinada para cima, mas na verdade não está. O enorme Lago Michigan se parece mais com um mar do que com um lago, e nos últimos 400 anos, 6 mil navios desapareceram nele. Por que isso acontece? O lago tem seu próprio triângulo misterioso, e na verdade há mais mistérios não resolvidos aqui do que no famoso Triângulo das Bermudas. Em 1950, o voo 2501 desapareceu no lago, no trajeto de Nova York para Minneapolis. O destino dos 3 membros da tripulação e 55 passageiros permanece desconhecido. Em 2007, um professor de arqueologia subaquática estava pesquisando o fundo do lago Michigan. Ele encontrou pedras dispostas em um círculo a 12 metros abaixo da superfície.
Elas meio que se pareciam com Stonehenge, na Inglaterra. Mas por que estão no fundo de um lago? E quem as colocou lá? Os arqueólogos encontraram um padrão esculpido em uma das pedras. Seu contorno lembra o desenho de um animal. Bem, isso não é incomum, exceto que esse animal em particular, que se parece com um mamute, foi provavelmente esculpido há cerca de 10 mil anos. Dormir é muito difícil para os venezuelanos que vivem perto do lago Maracaibo. Bem no local onde o rio Catacumbo deságua no lago, ocorrem enormes tempestades elétricas que podem durar até 10 horas, 260 dias por ano. Isso representa mais de 1 milhão de raios sobre o lago todos os anos. Os cientistas não sabem exatamente o que causa essas festas de relâmpago diárias. Algumas pessoas acreditam que o fenômeno seja devido ao gás metano que sai do solo. Outros cientistas culpam os depósitos de urânio no solo. Hoje em dia, porém, a maioria dos pesquisadores tem certeza de que os raios são causados pelo clima. O ar frio da montanha se choca contra o ar quente do mar. O resultado? Muita fricção e umidade. A combinação perfeita para fogos de artifício naturais quase que todas as noites. É muito barulhento e meio irritante para quem mora nas proximidades, mas a área é muito importante para o planeta, pois ajuda a regenerar nosso ozônio atmosférico vital. E o pioneiro, o Triângulo das Bermudas. Aviões, navios, tudo some sem deixar rastros. As teorias são infinitas. Os cientistas até acreditam que possa haver um enorme meteoro no fundo do mar emitindo sua própria energia magnética. Isso pode ter interferido no equipamento de navegação de todos aqueles veículos azarados. E isso já vem acontecendo há um tempo. Os pesquisadores acreditam que esses problemas já aconteciam mesmo na época de Colombo. No que diz respeito ao Alasca, as anomalias magnéticas são 8 ou 80. Por lá, sua bússola pode estar 5, 30 ou até 60 graus errada. Mas o mau funcionamento do equipamento não é realmente suficiente para explicar o desaparecimento de tantas aeronaves e pessoas neste estado absolutamente massivo. O Alasca é selvagem. Altas montanhas, florestas sem fim, neve no inverno e calor intenso no verão. Existem 3 milhões de lagos, 12 mil rios e cerca de 100 mil geleiras. Existe apenas 0,49 pessoa por quilômetro quadrado. A Califórnia tem quase 100. No Alasca, você poderia caminhar dias, semanas, até meses sem ver ninguém, exceto talvez um urso ou dois. Os dias e as noites podem ser realmente confusos neste extremo norte. Turistas de todo o mundo sonham em ir ao Alasca para ver o planeta como ele era antes, sem selva de concreto, sem estradas intermináveis, armazéns e campos de milho. Mas este não é apenas um lugar bonito, também é um lugar incrivelmente perigoso. Você pode se perder na floresta, ficar sem comida, ficar encharcado até os ossos, perder sua bússola ou GPS. Nas condições adversas do Alasca, o perigo está sempre ao dobrar a esquina. A maioria dos turistas simplesmente não está preparada para isso. 80% das comunidades do estado não estão conectadas ao sistema viário. Nos tempos do Velho Oeste, os cavalos transportavam pessoas, produtos e informações. No Alasca, tudo gira em torno de aviões. O Alasca tem 9 mil aeronaves e 8 mil pilotos, e aumentando. Isso é mais de um piloto em cada 100 habitantes do Alasca. Mudanças climáticas repentinas, chuvas frequentes e violentas, tempestades de neve e nevoeiro não formam uma boa receita para um voo tranquilo. As asas dos aviões no Alasca podem ficar cobertas de gelo. A neblina pode ocultar o topo das montanhas nevadas e fortes rajadas de vento podem tirar um pequeno avião do curso. É com isso que esses pilotos precisam lidar sempre que decolam. Então, e aquele avião que desapareceu? Os investigadores acreditam que o Douglas C-54 Skymaster desapareceu devido ao mau tempo, e quaisquer destroços foram cobertos com neve ou caíram em um lago. 5% do Alasca é coberto por geleiras, e há muitas rachaduras nelas, algumas grandes o suficiente para caber uma pessoa, algumas pessoas ou até mesmo um avião inteiro nelas. Em 1945, 5 aeronaves TBF Avenger voaram para um exercício de treinamento de rotina ao redor do Triângulo das Bermudas. No meio da prática, os aviões foram atingidos por uma chuva intensa e ventos fortes, apesar da previsão de tempo, claro. Os pilotos ficaram extremamente desorientados e ligaram para a base para informar que seus equipamentos de navegação haviam parado de funcionar. A última coisa que a central ouviu foi: quando o combustível do primeiro avião cair abaixo de 10 galões, todos cairemos juntos. Então, estática. Os 5 aviões e seus 14 tripulantes nunca mais foram vistos ou ouvidos.
Em sua primeira viagem ao Novo Mundo, em 1492, Cristóvão Colombo navegou pelo Triângulo das Bermudas. Ele relatou que uma noite, quando estava no convés da caravela, notou à distância uma luz gigante, diferente de tudo que já havia visto antes. O explorador olhou para a bússola em busca de direção e as leituras estavam oscilando. Você deve ter notado que o Triângulo das Bermudas não aparece em nenhum mapa do mundo. Isso ocorre porque as instituições oficiais se recusam a reconhecer que a área realmente existe. Uma teoria popular sugere que as ondas traiçoeiras são responsáveis pelos muitos desaparecimentos. O nome dado pelos cientistas para as ondas de tempestade extremas é vagalhões. Eles ocorrem quando diferentes padrões climáticos acontecem ao mesmo tempo e causam essas ondas gigantes e inesperadas. Testemunhas dizem que elas parecem gigantescas paredes de água e podem explicar por que os navios afundam rápido e sem deixar rastros. O Triângulo das Bermudas é um lugar com um clima bastante intenso e inesperado. Tempestades se acumulam rapidamente e de forma imprevisível e desaparecem logo depois. Se você piscar, pode perdê-las. Isso poderia explicar por que poucos sinais de socorro são emitidos. Pilotos e marinheiros nem viram uma tempestade chegando. Ninguém sabe exatamente quantos navios e aviões desapareceram no Triângulo das Bermudas. A estimativa é de 50 embarcações e 20 aeronaves. Na maioria das vezes, os sumiços ficaram sem explicação e nenhum destroço foi deixado para trás. Outra teoria bizarra que tenta resolver o mistério do Triângulo das Bermudas vem de Charles Berlitz. Ele insiste que a área abriga a cidade perdida de Atlântida. Os barcos e os aviões desaparecidos, além dos equipamentos com defeito, segundo ele, foram todos causados por raios de energia emitidos por cristais de energia especiais que alimentam a Atlântida. Embora isso pareça bobo, a teoria de Berlitz foi convincente o suficiente para que mais de 20 milhões de pessoas comprassem seu livro em todo o mundo. No ano de 1800, um grande veleiro chamado USS Pickering partiu dos Estados Unidos a caminho das Índias Ocidentais. Ele navegou para o Triângulo das Bermudas junto com sua tripulação de 90 homens e nunca mais se ouviu falar dele. Este foi o primeiro barco confirmado a desaparecer no Triângulo das Bermudas. Acredita-se que foi levado por uma tempestade, mas como nenhum destroço foi encontrado, nunca saberemos com certeza. Quando os aviões TBF Avenger sumiram, uma operação de busca maciça foi realizada. Barcos e aviões vasculharam o Triângulo das Bermudas em busca de sinais da aeronave. Um deles era um aerobarco, PBM-5 Mariner, que decolou às 7h27 da noite e chamou uma mensagem de rádio de rotina 3 minutos depois. Depois, nunca mais se ouviu falar dele. Nenhum vestígio foi achado do aerobarco de resgate ou das 5 aeronaves Avenger. Uma enorme investigação foi lançada sobre o desaparecimento de toda essa frota, mas nada foi descoberto. Essa área específica do oceano é uma das rotas marítimas mais movimentadas do mundo. Alguns céticos acreditam que esse fato resolve o mistério. Estatisticamente, quanto mais movimentada a área, maior a frequência de acidentes e desaparecimentos. Embora isso faça sentido, não é a frequência de sumiços que é responsável pelo mistério do Triângulo das Bermudas. É a falta de explicação ou os destroços encontrados. No fundo do oceano, organismos em decomposição liberam grandes concentrações de gás metano que fica preso sob a água. Esse gás pode se acumular até, bum, explodir. Ele sobe à superfície e entra em erupção. Se um barco estivesse na área de uma dessas explosões, a água se tornaria muito mais densa e faria com que ele afundasse rapidamente e sem aviso prévio. Os cientistas acreditam que esta pode ser a causa dos muitos desaparecimentos no Triângulo das Bermudas. Embora essa teoria faça muito sentido, não parece muito provável. O Serviço Geológico dos Estados Unidos afirmou que não é provável que grandes liberações de gás tenham ocorrido nesta área nos últimos 15 mil anos. O fundo do oceano é feito de rochas contendo muita magnetita. É mais tipo ferro. Os campos magnéticos reagem à alta concentração de magnetita ali, o que pode iniciar uma espécie de conflito. Muitas vezes, isso pode levar a várias anomalias climáticas e, como resultado, a problemas de navegação.
E, naturalmente, quaisquer mudanças no solo oceânico ou nos campos magnéticos da Terra influenciam muito o Triângulo das Bermudas. Como o campo magnético está em constante movimento, também pode estar levando o Triângulo das Bermudas com ele. Agora que as pessoas sabem onde fica o local, é fácil evitá-lo. Supostamente, ele se move para o leste junto com os polos magnéticos, mas os cientistas ainda não conseguem responder onde exatamente estará em alguns anos. Algumas pessoas atribuem todos os desastres à atividade paranormal extraterrestre. Outras supõem que tudo se trata de fenômenos naturais furiosos. Há outro triângulo no lago Michigan. Assim como o que fica perto das Bermudas, o de Michigan tem uma reputação sombria por alguns desaparecimentos. O primeiro foi registrado em 1679. Um grande navio, um dos maiores da época, partiu em expedição, mas depois de entrar no sinistro triângulo, nunca mais voltou. Muito mais tarde, uma aeronave desapareceu ali. O céu geralmente é muito claro na região, mas em 1883, algumas pessoas testemunharam coisas anormais por lá. Algumas afirmam ter visto grandes blocos de gelo caindo, e a tripulação até conseguiu pegar um como uma prova concreta. Enquanto isso, existe uma área misteriosa do Oceano Pacífico, outro triângulo sinistro. Na costa sul do Japão, não muito longe de Tóquio, há um mar onde muitas embarcações encontraram seu destino, desaparecendo sem deixar rastro. O lugar é chamado de Triângulo do Dragão. Alguns cientistas acreditam que a causa das anomalias sejam as mudanças ambientais. Também há uma concentração muito alta de hidratos de metano no fundo do oceano, na área do Triângulo do Pacífico. Você está se desviando do seu curso original e navegando na direção errada. Há o Mar do Caribe, perto do Triângulo, salpicado de pequenas ilhas. O fundo do mar aqui não é profundo. O navio pode entrar em águas rasas. E agora ele está encalhando em um banco de areia e você não tem ideia de onde está. Se isso fosse no século XXI, o capitão seria capaz de chegar à costa usando GPS e outros meios de navegação modernos. Mas o mais interessante é que a bússola funcionaria corretamente desta vez, já que o Polo Norte magnético já não coincide com o verdadeiro há muito tempo no território do Triângulo das Bermudas. A linha agônica está em algum lugar longe daqui. Não há problemas com a navegação agora, mas por alguma razão, é aqui que as embarcações desaparecem. Aliás, não só aqui. Em todo o Oceano Atlântico, há áreas onde muitas outras sumiram. O Triângulo das Bermudas nem está no top 10 desses locais. Uma das principais razões pelas quais muitos barcos se perdem é que uma das rotas marítimas mais populares do Atlântico passa pelo Triângulo das Bermudas. E quanto mais tráfego em um lugar, mais naufrágios. Simples probabilidade. Então, só começa a ficar estranho. Outras teorias dizem que há uma fenda espaço-tempo na região. Navios e aviões caem nessa fenda e acabam no passado ou no futuro. Mas não há uma única prova desse mito, nem razão para pensar que a fenda está escondida em algum lugar aqui. A base de uma civilização extraterrestre está localizada no Triângulo das Bermudas. Visitantes de outras galáxias roubam embarcações marítimas e a tripulação, para que ninguém encontre os destroços. Esse também é um mito popular que não tem base científica. O Kraken vive em algum lugar no Triângulo. É uma lula enorme que afunda barcos e também é uma lenda que os marinheiros contam uns aos outros. No entanto, lulas gigantes vivem nas profundezas do oceano. Elas podem crescer até o tamanho de meio vagão de trem, mas nenhum caso foi registrado em que afundassem uma grande embarcação. E na área do Triângulo das Bermudas, elas nunca foram vistas. As pessoas no passado não sabiam da existência dessas criaturas. Então, quando as viram pela primeira vez, as descreveram como monstros enormes e terríveis. Lulas gigantes são alguns dos animais mais ariscos da Terra, e os cientistas tiveram que usar equipamentos de sonar para encontrá-los. Eles não gostam de sair das profundezas escuras e provavelmente têm medo do som de qualquer navio. Então, isso deve detonar a teoria da lula como suspeita. Navios e aviões desaparecendo sem deixar rastro. Passageiros que nunca mais foram vistos. Relatos de luzes estranhas no céu.
Não, essas não são cenas de um sucesso de bilheteria de Hollywood, mas algumas das estranhas ocorrências relatadas por mais de um século em uma área sinistramente apelidada de o Cemitério do Lago Ontário, também conhecido como Triângulo das Bermudas do Canadá, ou o Vórtice de Marysburg. Ele se estende por uma parte do Lago Ontário, de Kingston ao Condado de Prince Edward, no Canadá, e até Oswego, em Nova York, nos Estados Unidos. As lendas sobre essa área podem ser tão arrepiantes quanto a água gelada do lago em que aconteceram. A história mais inquietante envolve a escuna chamada Bavária. Era 1889 e o navio estava sendo rebocado pelo lago. Águas agitadas partiram a corda de reboque e o Bavária flutuou para longe. Felizmente, a escuna foi encontrada mais tarde em segurança e totalmente intacta. Mas faltava uma coisa: a tripulação. Nem uma única pessoa estava a bordo. O que torna essa história ainda mais bizarra é que a mesa do jantar estava posta. Um pão foi encontrado, recém-assado, e o dinheiro do capitão e seus documentos estavam todos contabilizados. Havia até um canário de estimação cantando alegremente, como se nada estivesse errado. O que aconteceu com a tripulação? Podemos nunca saber. E esse não foi um incidente único. Pouco mais de uma década depois, em 1900, 3 navios, o Annie Mines, o Picton e o Acacia, estavam navegando pelo lago. Apenas 2 chegaram ao seu destino final. O terceiro, o Picton, ia mais rápido à frente dos outros quando simplesmente desapareceu. Um cozinheiro do Annie Mines disse: "Estávamos bem no lago até adiantados, quando de repente vimos as gávias do Picton sumindo. Depois suas velas mais baixas, e então, enquanto estávamos parados olhando, o Picton simplesmente desapareceu. É possível que o navio tenha afundado, pois mais tarde havia alguns destroços na água, mas o navio em si nunca foi encontrado e nenhum de seus tripulantes foi localizado." Algumas semanas depois, uma garrafa com um bilhete dentro foi descoberta em Sackett's Harbor, Nova York. O bilhete era do capitão Sidley, do Picton. "Prendam o Vesey e a mim com uma corda forte para que sejamos encontrados juntos." O Vesey era o filho de 12 anos do capitão. O bilhete traz mais perguntas que respostas. Se as testemunhas estavam corretas, o desaparecimento do navio foi bastante rápido. Quando o capitão Sidley soube que estava em perigo, por que não pediu ajuda se ele teve algum aviso? Quando ele teve tempo de escrever um bilhete, engarrafá-lo e amarrar-se ao filho? Realmente é um mistério. E não foram apenas os navios que entraram em conflito com as forças estranhas na área. Os aviões também tiveram dificuldades para atravessar esse trecho intactos. Em 1975, Ron Scott voou do aeroporto de Picton em seu Cessna 172. Ao entrar no vórtice de Marysburg, seu avião tombou para o lado. Por vários segundos, ele não conseguiu endireitar o avião, mas assim que deu, a mesma força o jogou para o outro lado. Ele ficou preso lá por alguns segundos, sem conseguir controlar seu avião. Piloto habilidoso, ele nunca havia passado por nada parecido. Ele certamente teve mais sorte do que o piloto da Força Aérea Real Canadense, Barry Allen Newman. Newman estava no mesmo local em 1952, quando perdeu o controle de seu jato e caiu no lago. Até hoje, seu corpo não foi encontrado. No total, mais de 270 navios e pelo menos 40 aviões tiveram um fim trágico na área, aumentando o mistério. Às vezes, as pessoas relatam uma série de luzes brilhantes ou orbes, ou um navio escuro pairando no céu. Esses são ainda mais difíceis de explicar. Testemunhas dispostas a reportá-los são inflexíveis. Dizem estar falando a verdade. Sid Wells contou que viu uma forma estranha como um diamante multifacetado girando lentamente no céu. Então, ele simplesmente desapareceu. Outros afirmam ter visto isso também. Claro, o vórtice de Marysburg é apenas um dos vários lugares ao redor do mundo conhecidos como vórtices perversos, um termo cunhado pelo biólogo e escritor Ivan T. Sanderson. Ele descobriu 12 outras áreas igualmente espaçadas na superfície da Terra onde coisas estranhas acontecem. A mais conhecida delas é, claro, o temido Triângulo das Bermudas. Situado no Oceano Atlântico entre Bermudas, Flórida e Porto Rico, ele foi responsabilizado pelo desaparecimento de milhares de pessoas que entraram lá, em barcos e aviões.
e nunca saíram. Até o explorador Cristóvão Colombo teve a experiência de passar pelo misterioso Triângulo das Bermudas durante sua primeira viagem à América em 1492. Ele disse que as bússolas apontavam na direção errada, o nível do mar parecia mudar drasticamente e ele até avistou luzes estranhas no céu. Em 1918, o USS Cyclops, que era um dos maiores navios de combustível da Marinha dos Estados Unidos, desapareceu lá. Desde que os 309 tripulantes foram declarados desaparecidos no mar quando o Cyclops sumiu, essa é considerada a maior perda de vidas na história da Marinha dos Estados Unidos em um único incidente. Na época, o tempo estava bom. A única mensagem enviada pelo navio naquele dia não indicava problemas ou preocupações, e um sinal de socorro nunca foi enviado. Seguiu-se uma investigação naval completa. A conclusão? Muitas teorias foram apresentadas, mas nenhuma que explique satisfatoriamente o desaparecimento do navio. Em outras palavras, os investigadores ficaram perplexos. Há também o Triângulo do Dragão, localizado no Oceano Pacífico. A história mais perturbadora envolve um grupo de navios japoneses que desapareceram na década de 1950. Quando os pesquisadores foram enviados para investigar o que aconteceu, eles também desapareceram. Em cada caso, é impossível saber realmente o que aconteceu. E é fácil se envolver em histórias de monstros marinhos gigantes à espreita sob as ondas. Quem não gosta de um bom susto? Sanderson estava disposto a aceitar a possibilidade de tais histórias serem verdadeiras. Ele acreditava que os vórtices perversos que estudou poderiam ser explicados por qualquer coisa, desde uma ondulação no contínuo espaço-tempo até anormalidades magnéticas para pessoas submersas. Claro, Sanderson não era apenas um grande fã de lugares estranhos. Ele também escreveu sobre criaturas estranhas, como o Pé Grande e o Monstro do Lago Ness. No entanto, suas habilidades como um cientista imparcial são questionáveis. Em 1948, ele afirmou que algumas pegadas de 3 dedos encontradas na praia de Clearwater, na Flórida, eram a prova da existência de pinguins de 4,5 metros de altura, argumentando que isso era impossível de falsificar. Em 1988, Tony Signorini revelou que ele e um amigo prenderam pés de ferro fundido em seus tênis de cano alto e estavam por trás da farsa do pinguim gigante. Talvez Sanderson não seja a fonte mais confiável, mas há também algumas explicações muito convincentes e totalmente naturais. Vamos olhar especificamente para o vórtice de Marisburg. É perfeitamente possível que navios como o Bavaria e o Picton tenham sido destruídos por uma mistura de má sorte e mau tempo. O clima instável certamente não é incomum no Lago Ontário, e tempestades repentinas em águas abertas podem ser perigosas até para o marinheiro mais habilidoso. Ainda hoje, com os avanços na previsão do tempo, erramos o tempo todo. Naquela época, não havia como prever que uma tempestade estava se aproximando, e o clima era apenas um problema. O historiador Mark Seguin disse que a área sempre foi considerada perigosa, pois o leito do lago rapidamente fica raso ao longo da costa leste. Há também pequenas ilhas rochosas e bancos de areia espalhados por toda a área, tornando a navegação uma missão arriscada, especialmente para embarcações maiores ou sobrecarregadas por cargas pesadas. Em meados do século XX, a previsão do tempo moderna e a construção naval melhorada aliviaram a maioria dos perigos do transporte marítimo dos Grandes Lagos, resultando em menos perdas. O último grande naufrágio em qualquer um dos Grandes Lagos foi o do SS Edmund Fitzgerald, que afundou na costa do Lago Superior em 1975, com 29 tripulantes afundando com ele. Parece que o vórtice não é páreo para o progresso humano. E quanto às luzes ou imagens no céu? Na maioria dos casos, é o resultado de um fenômeno interessante chamado inversão térmica ou de temperatura. Quando isso acontece, uma camada de ar quente fica presa sob o ar frio, o que pode resultar em miragens ou reflexões. Assim, uma luz no solo, que está a quilômetros de distância, pode ser refletida no céu, dando a impressão de um objeto voador. Outras partes do mistério podem ser resolvidas com pouco tempo. A água doce e as temperaturas frias do Lago Ontário ajudam a preservar os navios e aviões que pararam ali. Mergulhadores e pesquisadores continuam a explorar a área. E talvez, finalmente, saibamos o destino do Bavaria, do Picton, do Capitão Sidley e do seu filho.